No vídeo de hoje, vamos falar sobre 3 situações que parecem que são birras, mas que não são, e como que nós pais podemos ajudar os nossos filhos nesses momentos. No autismo, o comportamento da criança muitas vezes é uma forma de comunicação. Então nem sempre aquilo que parece birra realmente é apenas o corpo tentando te comunicar que ela está tentando lidar com algo naquele momento que ela não está dando conta. Então é muito importante nós pais entendermos que a criança ela não está tentando te desafiar, te manipular, te irritar, nada disso. Ela só está realmente tentando lidar com essa situação. Então eu vou trazer no vídeo de hoje 3 situações que são muito comuns no nosso dia a dia e tentar mostrar para vocês o que está por trás desse comportamento. A primeira situação são as dificuldades com transições, e aqui em casa o Noah tem muita dificuldade com transição. Então são aqueles momentos que a criança não quer ir embora do parquinho, ou ela não quer parar de brincar para vir comer, para ir tomar um banho. É aquele momento que você precisa interromper uma atividade para fazer uma coisa diferente. Então muitas vezes eles podem gritar, resmungar, se jogar no chão, mas na verdade, no caso do autismo, eles têm muita dificuldade de lidar com mudanças, né? E sem previsibilidade. Então, qualquer mudança abrupta para eles vai deixar o corpo em estado de alerta. E é por isso que eles reagem dessa maneira. E por que isso acontece? Porque geralmente o cérebro autista, quando ele está ali numa atividade, a criança ela está super focada naquela atividade. Então, para ela é muito difícil se reorganizar, sair dessa situação, principalmente se for sem aviso prévio. Um outro motivo também é a dificuldade que as crianças têm de lidar com o tempo. Então, o tempo é muito abstrato para elas, né? Então, às vezes, elas não têm noção se já faz muito tempo ou pouco tempo, ou até mesmo quando você tenta dessa previsibilidade de falar, não sei, olha, só mais 5 minutos e a gente vai embora. Então, é muito abstrata, é uma informação que elas não conseguem realmente absorver. Então, esse é um dos motivos também dessa dificuldade que eles têm com a transição. Então, nesse caso das transições, o mais importante é a gente entender que não é birra, é uma dificuldade de reorganização por conta de como o cérebro autista funciona. A segunda situação, que também é muito comum, são aquelas explosões emocionais que parecem acontecer do nada. Aqui em casa, geralmente, a gente percebe, a gente costuma falar, ih, o caldo tá azedando. O Noah começa a dar esses sinais, né? Então a criança, aparentemente, ela tá bem e de repente, do nada, ela explode. E aí você fica se perguntando, gente, mas tava tudo bem, não aconteceu nada, por que ela tá fazendo isso? Na maioria das vezes, isso também não é birra, isso é uma sobrecarga sensorial e emocional que a criança vai acumulando ali ao longo do dia. Então, na verdade, nada mais é do que um excesso de estímulos. Então, luzes, cheiros, toques, sons, a gente já sabe, né, que o cérebro autista processa todas essas informações de uma maneira diferente de uma pessoa neurotípica. Então ela pode ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, e aí aquilo vai se acumulando, então é como se a criança estivesse ali se controlando, se segurando, e chega um momento que ela simplesmente não aguenta mais, ela explode. A terceira situação, que também é muito comum e acontece muito aqui em casa, é a criança simplesmente recusar uma situação que ela já aceitava. Então pode ser uma comida que ela já comia, vestir uma roupa que ela sempre vestiu, fazer alguma atividade que ela já está acostumada a fazer e de repente ela recusa. E aí nós, né, pais, nos perguntamos, ué, mas por que agora ele não quer mais calçar esse tênis que ele calça todos os dias? Ou por que ele não quer comer esse pão que é o que ele come todos os dias? E aí a gente não entende o que está acontecendo. No autismo, no fato de uma criança já ter uma habilidade, não significa que ela tem acesso a essa habilidade o tempo todo. Então, o acesso a essa habilidade vai depender muito do estado do corpo, do estado emocional dela, do cansaço. Então, tudo isso vai interferir nessa disponibilidade da criança. Então, o que nós pais precisamos entender é que não se trata de birra, ela é uma variação de capacidade. Então, se a criança está muito cansada, ela está
estimulada sensorialmente falando, né? Tá muito estimulada, às vezes naquele momento para ela isso não é o mais importante. O corpo, o cérebro, ele tá ali focado em você se regular novamente. Então, para ela agora não é importante, não quero saber de escovar o dentinho agora, por exemplo. Eu tô aqui, eu preciso só de calma, só preciso me regular, voltar ao meu estado normal, voltar ao equilíbrio. E o que essas 3 situações têm em comum? E que é a parte fundamental aqui para nós pais entendermos. Então, nesses 3 exemplos que eu usei aqui, eles mostram que a criança ela tá desregulada. E é aí que vem a chave, né? Que vira aqui na nossa cabeça. O que a gente tem que finalmente entender? Que uma criança desregulada, ela não aprende, ela não negocia, ela não obedece. A partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a lidar de uma maneira diferente com essas situações. Porque é simplesmente em vão você querer dar bronca, querer dar lição de moral, querer ensinar ou querer negociar. Essa criança, ela literalmente, ela não tem essa capacidade nesse momento. E é muito importante nós pais entendermos isso para a gente poder dar o melhor suporte para eles. E como que nós pais podemos ajudar os nossos filhos nessas situações? Então tem algumas atitudes que são muito simples, mas que vão fazer muita diferença no dia a dia. Então a gente pode tentar dar previsibilidade, que a gente já conversou muito sobre isso aqui no canal, do quanto é importante para a criança poder se sentir segura e regulada. A gente pode avisar com antecedência as mudanças, validar o sentimento dela. Olha, eu sei que você está irritado, mas a gente realmente precisa ir embora. Então, sempre validar o que ela está sentindo e não só ignorar. A gente pode ajudar essa criança a se regular antes de querer exigir qualquer tipo de comportamento, né? Aquela corregulação. A gente pode também reduzir os estímulos, se a gente está vendo que essa criança está ficando sobrecarregada. Sempre usar uma linguagem muito clara, curta, de preferência visual. Então, são essas pequenas mudanças que são simples pra gente, que vão fazer a diferença. Então, a partir do momento que a gente entende tudo isso e começa a agir de uma maneira diferente, a nossa relação com os nossos filhos muda também. Então, pela minha própria experiência aqui com o Noah, eu já vivi as 2 situações, né? Então, eu lembro que lá no começo, quando eu achava que era só uma birra, porque crianças fazem birra mesmo, eu tentei esse estilo autoritário de pode parar com isso, levanta do chão, e virou um caos. Então, gritar, querer dar bronca, você exigir da criança naquele momento, eu lembro que eu só piorei a situação. Teve situações, inclusive, que ele estava ali só, não só, né, mas assim, totalmente desregulado, mas se tornou numa crise muito pior do que quando começou. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a observar e a tentar entender o que está atrás daquele comportamento, qual que foi o gatilho, até mesmo para as próximas vezes. E a nossa relação mudou muito. Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente está num shopping, e aí chega lá, tá muito estímulo, o Noah começa a ficar desregulado, a nossa postura é totalmente diferente com ele. Então, se ele sentar no chão, eu vou sentar no chão junto, eu vou oferecer o meu corpo calmo, tranquilo, ali para ele, para ajudar ele a se corregular. Eu vou ter paciência, eu vou tentar falar pouco, uma voz doce, eu vou tentar fazer meu filho se sentir seguro para ele sair daquela situação. Então eu tenho que tentar resolver esse caos e não piorar esse caos. E aqui em casa eu percebo, assim, tanto eu quanto meu marido, que isso mudou muito. Inclusive as crises do Noah, elas diminuíram muito depois que a gente passou a entender isso e ter uma postura diferente. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo, né? Então quando a gente compreende, quando a gente acolhe, quando a gente dá esse suporte, o desenvolvimento começa a acontecer. Então a criança vai cada vez ter mais confiança em você, esses episódios vão ficar cada vez menos frequentes, fáceis de lidar, e isso vai ser melhor para todo mundo, principalmente para a criança, para o bem-estar dela, porque a gente tem que lembrar que se sentir desse jeito é muito ruim. Não é porque ela tá tendo esse comportamento que ela tá ali feliz da vida. É ruim pra gente, né, pra nós pais,
mas é pior ainda para eles, não tenham dúvida disso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar o canal. O nosso canal está crescendo de pouquinho em pouquinho, eu estou muito feliz. Todo dia tem pessoas novas chegando, sejam todos muito bem-vindos. E é isso, deixa aqui nos comentários sugestões do que vocês querem que eu fale por aqui, sugestões de vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo.